Boa noite, tudo bem? Joia? Boa Tudo, e noite. você? Boa noite a todos aí. Já estamos começando, só pedir uns 3 minutinhos para o pessoal ir avançando mais conexões aqui. E Entendi. aí, mais tardar aí, em 3 minutos, a gente já começa aí. Seja bem-vindo, professor Walter Brito aí, tá? Obrigado, Giovanni. E o Edmundo aí, Regis aí, tá? A gente já vai começar aí, tá? Certo. Você fala de onde, Giovanni? Professor, eu estou falando de Curitiba aqui, Paraná aqui. Tô vendo aí, você tá meio frio, né? Tá frio aqui, tá? Caiu a temperatura bem aqui, tá frio aqui. Que bom, que bom. E o professor tá onde aí? Eu tô em Fortaleza. Aí é bom, praia, aí é bom, né? Clima agradável aí, né? Não, mas eu tô me acostumando, porque eu fiquei um mês em Toronto Calor. e aí tava um friozinho. Assim, 15 graus para quem tá em Fortaleza é frio, né? É frio, é frio, é frio, é Sim, sim. frio. Legal, legal. E que Tá. tem a umidade, daí a umidade dá uma sensação que o frio é maior, né? Por causa da umidade aí. Sim, sim, sim. E aí a gente aqui no calor, tá o ano inteiro, então a gente sofre um pouco. Né? Vou só abrir aqui. Boa noite, Ania, tudo bem? Seja bem-vinda. Oi, Ania, tudo bem? Olha, eu preciso. Você fez uma pergunta aqui para mim. Fica à Estou vontade. tentando associar o rosto agora. Nome ao rosto. É muita gente. É a foto que tá um cachorrinho ali, é o da Ania Gomes. Não, tá aí. Quero ver se lembra. Você é professor da Unifor também. A gente já se encontrou em outras lives. E muitos, mas muita gente. O senhor deu até uma casa germinada aí do e-book. Sim, sim, agora sim. Lá no perfil Bem para Construtores, você participou de uma live minha. Sim, olha. Várias, né? Que bom que você me acompanha aí. Obrigado, viu, pelo seu apoio. É conteúdo muito bom do senhor. Obrigado, obrigado. Vamos tentar manter o patamar aí para vocês, tá bom? Boa noite, professor Guilherme. Joia. Boa noite, estão me ouvindo agora? Perfeito. Tudo bem. Boa noite, Walter. Como é que você está? Boa noite, Guilherme. Tudo ótimo, e você? Walter acabou de chegar importado para a gente, chegando do exterior. O cara falando que veio de Toronto, rapaz. Ih, rapaz, o cara está muito chique. Não, me falavam tão bem de Toronto que eu falei, tem que conhecer essa cidade e Canadá, né? Gostei. Foi bom, com certeza. Show de bola. Beleza. É o seguinte, Walter e Giovanni, né? O que eu estava pensando aí para hoje? Eu conversei rápido contigo, né, Walter? Sim. De repente, a gente pode fazer uma apresentação, né, de 20 minutos de algumas soluções BIM, mostrar um pouco para o pessoal. Ontem foi uma apresentação bastante interessante com relação ao mercado de trabalho, conversou-se bastante, né, sobre BIM, sobre o mercado de trabalho, os professores, né, mencionaram o processo aí de aprendizagem deles ao longo do tempo em relação à maturidade BIM, em relação à própria carreira. Acredito que hoje a gente fazendo uma apresentação um pouco mais positiva, né, para o pessoal, mostrando soluções, acho que vai ser interessante. Então, eu bati um papo com o Walter, né, Walter, com relação a uma apresentação, de repente a gente pode fazer algo rápido aí, de uns 20 minutos, e no final a gente bate um papo. O que vocês acham? Da minha parte, ok, sem problema. Pode ser? Sim. Beleza. Não sei se o Guilherme já entrou. Tá entrando. Tá entrando? Apareceu aqui, tá conectando. Entrou aí o Guilherme Valente. E aí, Guilherme, tudo bem? E aí, pessoal, beleza? Beleza. Guilherme, a gente estava batendo um papo aqui. Você avalia como você considerar melhor. A gente montou uma apresentação, o Walter e eu,
uma apresentação de em torno de 20 minutos, mostrando a fim de apresentar algumas questões sobre o BIM, algumas soluções, né? Fazer uma apresentação hoje um pouco mais expositiva, porque a anterior, né, de ontem, foi mais, envolveu mais um papo sobre a carreira dos professores, mercado de trabalho. Foi muito interessante, que apresentou dicas do LinkedIn, né, das redes sociais, divulgação de carreira e etc. Talvez a gente apresentar algumas soluções, né? Eu preparei alguma coisa em torno de 20 minutos, Walter também. E se você quiser apresentar também, você fica à vontade. Se você quiser ir conversando ao longo da apresentação, ou no final de fazer uma discussão, fica o que você achar melhor. Legal. Não, peguei o template que você me mandou aqui, coloquei uns cases que eu acho que a gente vai comentando e quais foram as soluções que a gente usou em cada um desses cases, e aí vai falando das ferramentas, das possibilidades. Beleza. Acho que fica entre em torno desses 20 minutos aí também. Tranquilo. Quem começa aí? Quem que gostaria de começar? Guilherme, pode começar você. Posso começar? Beleza. Eu só vou fazer o seguinte, como a gente está não tem tanto tempo assim, né, Giovanni? Ontem foi em torno de 1 hora e pouquinho. Isso. Eu só vou botar aqui para me organizar mesmo. Eu vou pessoal, botar um tempo aqui. Eu só vou fazer aquela abertura oficial aí a bola tá com vocês três aí, tá? Beleza. Pessoal, então assim, boa noite a todos, agora oficialmente aí, tá? Estamos gravando aqui, então aqueles que não tiveram oportunidade de estar aqui ao vivo, aí depois a gente vai estar mandando por e-mail o link, né, que a gente tem o e-mail do pessoal que cadastrou. Então, estamos aqui para dar prosseguimento aqui nesse dia 20, né, de outubro, nessa quarta-feira aqui, começando às 19h30, com o tema Soluções em BIM para Projetos de Engenharia, né, com os fera aqui, o professor Walter Brito, o professor Guilherme Ghioni, que é nosso coordenador da pós-graduação de BIM, aplicado em edificações, e o professor Guilherme Valente, ambos professores da nossa pós. Boa noite a todos os professores, sejam bem-vindos, agradeço a presença de todos e a presença dos professores em nome do IPOS aí, fiquem à vontade aí. Beleza, Giovanni, obrigado. Tá com frio aí, Giovanni? Tá agasalhado pra caralho. Tá 13, rapaz. Curitiba, nossa, 13 você tá graus. Onde? Você tá onde? Tá em Florianópolis? Curitiba. Ah, Curitiba. 13. Deve estar frio mesmo, hein? Bem, eu vou compartilhar aqui. Bem, vocês estão visualizando? Sim. Sim, né? Bem, inicialmente, vou fazer uma abertura aqui, trazendo uma reflexão da seguinte questão. No exterior, né, a gente tem, fora do país, principalmente nos países desenvolvidos, na Europa como um todo, Estados Unidos, enfim, a gente tem já um entendimento um pouco anterior, né, do que o nosso, talvez aí, vamos colocar, de mais de 20 anos, já de consolidação do BIM nesses países. Coloco como um exemplo para vocês aqui o projeto do terminal de passageiro de Chicago. Imagine a complexidade de um empreendimento como esse, né? Com um custo do empreendimento de 2 bilhões e 200. No exterior já é uma compreensão de que muitos dos projetos, né, seriam inviáveis de serem materializados se não fossem a adoção da metodologia BIM. Aqui no país, há um esforço nesse sentido. Eu comecei a utilizar uma ferramenta tecnológica, que é o Revit, né, em 2009. Naquele tempo, eu lembro que poucos escritórios trabalhavam com Revit. Entretanto, a gente nota que há, atualmente, né, um grande esforço, inúmeros escritórios de projeto têm se mobilizado para implementar o BIM. O decreto 10.306, que é um decreto muito importante,
que foi entrado em vigor ano passado, ele foi fundamental também para trazer essa reflexão em âmbito geral no país. Então, neste caso, por exemplo, com esse investimento, né, 2,200 bilhões de dólares, imagine se fosse realizado em processos tradicionais de projeto, né, em plataforma CAD, enfim, estima-se que há prejuízos realizando-se os meios convencionais, né, prejuízos de retrabalho, etc., em até 30%. Imagine o prejuízo financeiro, prejuízo de tempo, inclusive, em um empreendimento como esse. Então, uma reflexão inicial que eu trago aqui para vocês, e também vou trazendo aí a tempos antigos, né, que é a utilização da prancheta, conforme as imagens aqui que compartilho. Imagine projetos de média a elevada complexidade, envolvendo diversas disciplinas, como que eram feitos nessas condições, né? O que a gente conhece hoje como processo de detecção de interferências, que a gente utiliza muitas vezes um software de verificação, como eram feitos esses processos anteriormente. Com certeza, grandes profissionais que com certeza existiam também à época, resolviam muitas das questões de compatibilização com maestria. Não é que naquele tempo, necessariamente, não havia soluções, que tudo era levado para a obra necessariamente, né? O trabalho humano, o potencial humano, ele se adapta, logicamente. Então, levanta essa reflexão para que a gente a gente utilize as ferramentas tecnológicas, mas não desenvolva talvez uma regressão, que é acreditando que a ferramenta tecnológica vai trazer todas as respostas para você e não desenvolva o seu potencial, né? Não desenvolva o lado humano no desenvolvimento dos projetos. Então, uma reflexão inicial. Aqui é uma etapa antes por exemplo, da utilização de uma ferramenta tecnológica como o Revit, que eu mencionei há pouco, que eu utilizei em 2009. Então, esse projeto foi um dos projetos que a gente fiscalizou no aeroporto de Vitória, nas obras de ampliação do aeroporto de Vitória. Eu sou arquiteto da Infraero, né? E entrei na Infraero em 2010, e esse foi um dos projetos que eu fiscalizei à época. Se você observar esse isométrico aqui, provavelmente isso aqui foi desenhado linha por linha. Então, para quem conhece, né, quem tem contato com o AutoCAD, sabe que não existe parede, não existe um pilar. Isso são linhas paralelas, linhas em formas diagonais, são vetores, né, que representam pilares, paredes, etc. Mas não é uma plataforma BIM. Então, imagine um trabalho, algo que hoje você obrigatoriamente tendo que inserir paredes no modelo, aqui no exemplo à esquerda, pisos, etc., componentes BIM, e você já gera uma imagem automática, você já está tendo que inserir informações daquele modelo, já consegue gerar um produto desta forma. Imagina o trabalho anterior de ter que desenhar tudo, linha por linha, melhor dizendo. Então, os tempos mudaram, né? A gente tem facilidades. Naquele tempo, eu já trabalhava com SketchUp, já conhecia o 3D Max e o AutoCAD. O SketchUp é uma ferramenta BIM? Muita gente confunde, parece uma pergunta boba, né? Mas é bom deixar claro o que é uma ferramenta BIM. Uma ferramenta BIM não é só aquele ambiente tridimensional. É a possibilidade, principalmente, de a gente agregar informações àquele modelo. Sempre o conceito do BIM está relacionado com colaboração e disponibilidade de informações atrelada ao modelo. Então, o SketchUp não. Você tem uma visualização tridimensional, mas não é possível até então você agregar aquela gama de informações como é realizado num software específico BIM, né? Então, o 3D Max, mesma coisa, e etc. Bem, resumindo isso tudo que eu falei,
É importante saber que a metodologia BIM envolve ferramentas tecnológicas, ok, mas não só isso. Processos, pessoas, políticas. Este é um conceito de um pesquisador muito famoso na área, que é o Bilal Sulcar, né? Alguns pesquisadores identificam que os maiores erros, inclusive em projetos, inclusive oriundos de pessoas, né? A gente tem erros de tecnologia, de escolhas inadequadas do parque tecnológico para a sua organização, você tem equívocos em processos, mas pouca gente desperta a importância do campo pessoas. Então, uma proposta que é aquela do SUCAR, de pessoas, tecnologia, processos, e uma proposta aí particular, proposta minha, que é pessoas ao centro. Entender a responsabilidade e o papel fundamental de pessoas neste contexto. Então, resumidamente, esse é um vídeo que eu até disponibilizo no YouTube, na minha página, que eu faço um geral sobre o processo de metodologia BIM. E, resumidamente, aqui a gente tem processos, ferramentas tecnológicas. Processos. O que são processos? É a regra do jogo, todos falarem a mesma língua, que as informações fiquem disponíveis no momento certo, da forma confiável. A gente tem ferramentas tecnológicas, pessoas. Isso vai abrindo o leque para dezenas de informações, né? Não vou passar por isso aqui agora, porque são muitos detalhes, acho que a gente não tem tempo agora, a gente pode depois conversar com mais calma, mas é importante enfatizar essa questão. Processos, eu vou detalhar, vou trazer para vocês, apresentar mais para frente, né, que há um elemento fundamental, que é o plano de execução BIM, que envolve várias questões, vários itens fundamentais. Um plano de execução BIM, conforme mencionei, envolve pessoas, processos, tecnologia. Há itens fundamentais, por exemplo, em pessoas, definição das responsabilidades. Em processos, a gente tem aqui a necessidade de cronograma de reuniões e de entregas, definição dos tipos de reuniões. Tecnologia fundamental também, hardware, internet, softwares, ferramentas tecnológicas, que, conforme mencionei, é uma parte do conceito da metodologia BIM. A gente não consegue executar projetos multidisciplinares sem esse entendimento. Como é que você vai iniciar um processo sem saber quando serão as reuniões? Qual será o cronograma de entrega? Quais serão os entregáveis? Quais serão os usos BIM? Então, tudo isso é definido no plano de execução BIM. Então, eu compartilho com vocês aqui, vocês, em outro momento também, vocês podem entrar no meu LinkedIn, tem maiores informações sobre... Tem um artigo específico sobre 11 erros em plano de execução BIM, que são lições aprendidas ao longo do tempo nos processos de coordenação BIM, que eu fui coordenador, e projetos que eu atuei em BIM. O que não fazer, vamos dizer assim, o caminho das pedras. E inclusive, no YouTube... vocês podem acessar e tem lá disponível para vocês todas as lições aprendidas, né? É um vídeo que está na minha página do YouTube. Quem quiser saber mais, pode digitar Guilherme Guignoni no YouTube e vocês vão ter acesso a vários vídeos sobre BIM, etc. Bem, só uma tela aqui para reflexão. A ideia do BIM não é trazer nada sofisticado, um plano de execução BIM muito menos. Pelo contrário, o ideal é que todos assimilem aquilo, que usem e abusem de fato daquele documento, porque senão ele não faz o menor sentido. E a ideia não é sofisticar, trazer algo diferente, não. É algo que, de fato, seja realmente tenha um uso e seja voltado para a prática. Como é um exemplo aqui da caneta Bic, né? Sempre o mesmo formato, porque ela é o bom que resolve, né? Bem, várias referências importantes para a execução de plano de execução BIM, referências nacionais interessantes, caderno do governo do Estado do Paraná. Há uma referência de 2014, que é um termo de referência para a contratação de projetos da Secretaria do Estado da Saúde de Santa Catarina. O professor Leonardo Manzioni
prestou uma consultoria para a elaboração deste material em 2014. A gente tem muitas referências, cadernos de projeto de gestão de edificações em BIM, do Distrito Federal de 2020, referências da Penn State, referências de planos de execução BIM de aeroportos, Bilal Sucre, conforme eu mencionei no início da apresentação, e uma referência que eu uso bastante são os cadernos BIM da Nova Zelândia, né? Que tem uma linguagem objetiva. Eu gosto do modelo de coordenação, da proposta desse caderno, dos conceitos dos cadernos, né? Porque são vários cadernos. Recomendo que vocês acessem, vocês podem jogar no Google também, New Zealand Handbook. Vou mostrar mais para frente. Eu recentemente, mais precisamente hoje, eu elaborei um artigo sobre coordenação de projetos BIM no LinkedIn, e ele detalha exatamente onde encontrar, por exemplo, essa referência. Resumidamente, o que seria o modelo de coordenação? Este modelo de coordenação eu executei, inspirado em outras referências, dentre elas a New Zealand Handbook, que basicamente, a gente tem aqui os líder BIMs de disciplinas, que são aqueles profissionais responsáveis pela gestão da informação das disciplinas. Você tem a equipe de projeto de estruturas, você precisa ter alguém que é o responsável por aquela informação. Imagine se todos da equipe for passar diferentes informações ao mesmo tempo para outras disciplinas. Então, precisa ter um elemento principal, né? Inclusive para fazer a organização das atividades dentro da sua equipe, gerenciar as reuniões, etc. Você tem o coordenador BIM, que ele é fundamental, que ele não se confunda com o coordenador do projeto. O coordenador do projeto, ele vai ser fundamental para realizar, por exemplo, as compatibilizações entre disciplinas e discussão em relação às soluções de engenharia. Ele vai liderar essas reuniões. Compatibilização é um processo que já existe há décadas atrás. Aquela imagem que eu mostrei para vocês no início da apresentação, dos profissionais deitados no chão, escrevendo em pranchetas, etc., lá já existia processos de compatibilização de solução de engenharia. Então, o coordenador do projeto vai ser responsável por isso. O coordenador BIM não. Ele vai atuar após a maturidade da compatibilização das disciplinas, dos projetos e das soluções de engenharia. Ele vai atuar unicamente na validação dos modelos, ele vai receber os modelos BIM, vai verificar se eles estão de acordo com o estabelecido no plano de execução BIM, com relação ao ponto base de referência, com relação se há ou não elementos duplicados, enfim, em relação ao nível de detalhe do modelo e nível de informação. Então, há muitas tarefas para esse personagem. Então, ele vai, inclusive, o próximo passo após a validação dos modelos é fazer a execução do modelo federado, que é o quê? Agrupa as disciplinas e prepará-la, né, verificar se há desalinhamento, etc., para a execução da análise, da detecção de interferências. Então, esse processo de detecção de interferência, que é realizado, por exemplo, em ferramentas como o Navisworks, o Solibre, etc., não é simplesmente você juntar as disciplinas, os modelos, e executar aquele botão do software e resolver. Não, tem um planejamento prévio para isso e tem procedimentos. Após essa análise, ele ainda vai ser responsável por analisar os resultados e conduzir as reuniões de coordenação e discutir para resolver essas inconsistências. Então, o artigo que eu mencionei, vocês podem entrar na minha página do LinkedIn, que fala sobre a função do coordenador BIM, essa proposta de modelo de coordenação que eu apresentei, etc. Bem, alguns itens de validação dos modelos, né, que eu utilizo, inclusive, posicionamento adequado dos modelos em relação aos outros, exportação adequada de modelos para formato FC, verificação com relação à presença de elementos duplicados, verificação com relação à inclusão de componentes e vínculos não pertinentes ao escopo, vários itens fundamentais.
E a própria detecção de interferência tem procedimentos específicos, etapas a serem realizadas, né? Aquela detecção que vocês, não sei se todos já viram, que verifica se um elemento está chocando com o outro, né? Por exemplo, de uma disciplina, uma tubulação de águas pluviais, se está chocando com um pilar, etc. Detecção de interferências, conforme eu mencionei, vários itens, né? A gente pode depois conversar com mais calma. Vou mostrar para vocês aqui o que seriam as tarefas de um coordenador BIM. Então, aqui um exemplo do software Navisworks, onde eu posso caminhar no modelo federado, que ele é arquitetura, nesse caso foi arquitetura e estrutura. Faço a avaliação de possíveis inconsistências, lanço no ambiente comum de dados, aqui no caso é o BIM Collab, né? Eu faço a captura daquela situação, que é o chamado BCF, é uma captura visual e rastreável. A pessoa pode clicar naquela imagem, nessa imagem aqui, e ir direto no ponto. Então, eu faço a identificação da inconsistência, atribuo a determinado profissional, né, que para verificar a inconsistência, ele vai avaliar e vai responder nesse chamado ambiente comum de dados. Nesse caso, a gente utilizou o BIM Collab. Então, são ferramentas importantes que a gente tem utilizado e que tem gerado resultados bons, né? Há outras ferramentas também, eu estou aqui mostrando como é o funcionamento neste caso. O Solibri também, que neste caso ele é utilizado para fazer uma verificação automática das inconsistências. Eu faço o upload, importo os modelos no software, crio regras de verificações. Para que isso? Muitas vezes você, simplesmente caminhando pelo modelo, você não consegue identificar algumas questões. Então, você gera regras. Por exemplo, se há elementos que não sejam mobiliário, por exemplo, em frente de portas, até determinada distância, eu devo considerar como uma inconsistência ou não. Então, você cria regras para você visualizar e identificar situações que você não veria em situações normais. Por exemplo, o sentido de abertura de portas, se está ok, etc. Bem, ambiente comum de dados, conforme eu mencionei, a gente tem um BIM-Sync, por exemplo. Aqui a gente consegue visualizar o modelo e fazer as comunicações no mesmo ambiente. Então, os profissionais entram aqui no ambiente comum de dados, fazem o registro das questões. Eu vou colocar para vocês aqui um exemplo. Aqui no caso o BIM-Sync, a gente tem aqui uma edificação, e a gente pode criar... o ambiente comum de dados apresenta recursos de visibilidade. Então, você consegue apagar, por exemplo, a cobertura para visualizar melhor, você consegue visualizar os modelos das disciplinas de forma tridimensional e com nível de detalhe, e fazer as suas marcações, né? Os seus comentários. A gente observa aí alguns recursos de visibilidade ainda, né? Você pode criar o chamado BCF, que é atribuir questões, né? Inconsistências, por exemplo, aqui, verificar este ponto, esse encontro dos equipamentos de ar-condicionado e enviar para quem você acredita que deva resolver, né? Bem, fechou aqui, vou voltar lá. Bem, resumidamente, vou passar um pouco mais rápido para todo mundo ter seu tempo aqui de falar. É importante verificar na escolha do ambiente comum de dados quais os recursos eles apresentam, de fato, se realmente realizar uma escolha acertada, se proporciona visualização dos modelos, comunicação entre os demais profissionais, etc. A importância também, acho que não é um item para explorar, a gente pode voltar depois nesse assunto, que é um item mais específico, que é a questão das transferências dos chamados BCFs, como que é feito isso, né? Se conversa com os diferentes softwares, etc. Então, vou mostrar para vocês aqui, para finalizar, alguns trabalhos, né? Alguns trabalhos que eu desenvolvi. Eu não sei se vocês escutam o som da apresentação, acredito que não, né? Então,
eu vou até tirar aqui para facilitar, para eu conseguir falar melhor. Aqui é um exemplo da integração com Power BI com o modelo BIM. Então, você consegue fazer o uso do modelo, né, dos recursos inerentes a você ter uma visualização do modelo BIM, agregar informações e ter acesso visual dessas informações de forma clara. A partir do momento que você atualiza as informações no modelo BIM, automaticamente os gráficos do Power BI são atualizados. E você consegue ter um controle, uma dinâmica melhor dos resultados, né? Aqui o exemplo do Navisworks, que você consegue fazer essa integração com o Power BI e criar um ambiente BIM 4D. Então, você consegue fazer simulações da construção, né, das etapas de construção. Então, é algo interessante nesse sentido também como recurso tecnológico. Bem, a importância do GIS, né, da integração do GIS, que é o Sistema de Informações Geográficas com o BIM, é fundamental, que você promove exatidão nos processos, né? Os elementos são georreferenciados, etc. Então, você começa a agregar maior exatidão no seu modelo BIM. Então, é um complemento, algo a se agregar bastante interessante, que é o uso do GIS, ou Sistema de Informação Geográfica, né? Que a gente utiliza, inclusive, o InfraWorks, que tem um ambiente GIS excelente. Aqui um exemplo do aeroporto de Vitória, que eu modelei. A gente consegue visualizar no InfraWorks os elementos georreferenciados, com as superfícies livres de obstáculos, que são áreas que não podem ter objeto, obstáculos, etc. Bem, enfim, alguns cases aqui de realidade aumentada nos aeroportos, que eu trabalhei, né? Vou mostrar agora mais rápido, só título ilustrativo, já vou passar a palavra para o Walter ou para o Guilherme. Isso tudo aqui não estava construído, né? É uma realidade aumentada. Aqui a gente tem um caso aqui já dentro do aeroporto, como se estivesse construído, né? Aqui no terminal de passageiros de Montes Claros. Bem, alguns artigos, se vocês quiserem ter mais informações, tem minha página no LinkedIn, tem vários artigos sobre diversos temas, sobre BIM em aeroportos, sobre erros em plano de execução BIM, etc. Esse artigo que eu mencionei sobre coordenação BIM, tem diversos vídeos lá sobre BIM em aeroportos, renderizações que eu executo pelo Infraero, né? Que são, além de coordenação BIM, eu atuo também realizando algumas animações, renderizações, etc. Se vocês quiserem acessar na minha página do YouTube. Aqui uma entrega recente, que é o aeroporto de Maringá, né, que também está na minha página do YouTube lá, vocês podem acessar. O aeroporto que a Infraero está executando os projetos em BIM. É um aeroporto regional e que a Secretaria de Aviação Civil está com muita atenção a essa entrega, né? Bem, obrigado a todos. Desculpe que eu passei aí alguns minutos. E vou passar a palavra aí para o Walter ou o Guilherme, quem quiser assumir aí. Opa. Boa noite. Posso assumir, professor Guilherme? Isso. Bom, os dois são Guilhermes, né? Então, isso. Um é Guilherme, chamou outro de Valente, que aí resolve o problema. Isso. Tá. Gente, muito obrigado aí pelo convite, certo? Para mim é sempre uma honra estar aqui, compartilhar um pouco do que eu sei com vocês, certo? O professor Guilherme já deu um show aí, e ele frisou uma coisa que eu acho extremamente importante, que são fluxos de trabalho. Tá? Eu acho que tem muita gente que às vezes foca em ferramentas, já aprender as ferramentas, às vezes, de qualquer jeito, mas se você não tiver um fluxo de trabalho inteligente, você vai acabar fazendo a mesma coisa 2, 3, 4 vezes, e aí você acaba se frustrando no caminho e achando que o BIM é extremamente moroso, demoroso e difícil, enquanto que o problema estava exatamente no fluxo de trabalho. Então, quem trabalha com fluxos acaba trabalhando mais inteligente e gerando mais valor, tá? Gente, eu vou compartilhar aqui a minha tela também. Compartilhar um pouco aqui. Pronto. Vou ocultar isso aqui. Consegue enxergar a minha tela? Certo? Gente, vou tentar ser breve, certo? Eu programei mais ou menos
20 minutos, vamos tentar fazer em 15 aí, para ficar dentro do nosso tempo previsto. E vou fazer uma rápida apresentação minha da VMB, depois vou falar um pouco de soluções BIM para projeto de engenharia. Então, construção virtual, planejamento de canteiro, orçamento com inteligência de dados e simulação 4D. Compactei o máximo possível, certo? Vamos ver aí o que a gente consegue mostrar para vocês. Pessoal, quem não me conhece, meu nome é Walter Brito, sou engenheiro civil, já fiz algumas pós-graduações, certo? Recém-contratado aí pelo IPOS, então para mim vai ser um prazer estar com vocês, transferindo aí o meu conhecimento em curto espaço de tempo, né? Às vezes um fim de semana, talvez 2. Não, eu tenho 2 disciplinas, né? Então, provavelmente vou estar com vocês aí por 2 módulos. Gente, eu fundei a VMB Engenharia no ano de 2013. Foi uma empresa que nasceu já para trabalhar com BIM, certo? Eu tive meu primeiro contato com BIM, professor Guilherme, eu tive em 2007. Você começou em 2009, né? Eu comecei um pouquinho antes. Assim, eu tinha acabado de concluir o ensino médio lá em Cabo Verde, meu país de origem, para quem não conhece ainda. Só digitando no mapa aí, ou no Google, Cabo Verde é um arquipélago extremamente bonito, vale a pena conhecer. Estou fazendo propaganda aqui no meu país, tá, gente? Vou conhecer. Top. Vale a pena ir, certo? E aí eu pediram lá em Cabo Verde um aluno do meu colégio que soubesse mexer no AutoCAD e me indicaram. E aí eu fui para esse escritório. Na verdade, eles não usavam AutoCAD, mas não tinha... eles usavam Revit, mas não tinha como alguém aprender Revit naquele tempo no ensino médio, né? Que era técnico. E aí eu comecei a preencher linhas, e aí viram que eu tinha facilidade, começaram a me ensinar a trabalhar com Revit, me apaixonei pela ferramenta, e quando vim para o Brasil, cheguei aqui no ano de 2008, fevereiro de 2008, né? Fiz meu curso aqui de engenharia e fui me aprimorando aí em BIM. E assim, em 2010, comecei a ministrar aulas de Revit lá no Piauí, vizinho aqui do Ceará. Virei bastante famoso, aí depois eu em 2013, abri a VMB Engenharia para trabalhar exclusivamente com BIM. Eu trabalhava com um grupo espanhol, eu tive abertura aí para testar em hotéis, tive empreendimentos. Meu primeiro empreendimento foi 220 apartamentos, 2 torres. Então, assim, comecei com um pé direito aí no mercado e usando o BIM. Então, eu fundei a VMB Engenharia para trabalhar com orçamento de obras, modelagem BIM, orçamento, planejamento, monitoramento e controle. A gente tem alguns cases aí e vou mostrar um pouco aqui para vocês, tá bom? Gente, só para vocês terem uma ideia, nós trabalhamos muito com obras comerciais. Por exemplo, aqui tem o açaí atacadista. Vou dar só o play aqui. Opa. Acabou que os dois começaram ao mesmo tempo, né? Bom, eu trabalho muito com obras comerciais. Por exemplo, açaí atacadista. A gente já fez 4 lojas e meia aí. Nós estamos focados em construção virtual, que é o VDC. Nos Estados Unidos, no Canadá, é muito forte essa prática. Então, nós tentamos replicar aí a construção de uma forma virtual. Então, a gente consegue trazer todas as disciplinas para dentro do modelo virtual. Tentamos chegar o mais próximo possível da realidade. E assim a gente consegue integrar todas as disciplinas, fazer todo o processo que o professor Guilherme mapeou aí, muito bem para a gente: coordenação, compatibilização, extração dos quantitativos, montagem de orçamento, planejamento, simulação virtual da construção e depois o acompanhamento das obras. E o bacana, pessoal, é exatamente a facilidade que a gente tem de integrar tudo isso dentro de modelos virtuais. Então, assim, às vezes você tem uma obra que... Eu, quando comecei essa obra, pessoal, vou até falar para vocês, eu errei a proposta, o construtor chegou para mim e falou: é tudo aqui igual, é uma obra bem simples, mas quando você começa a receber todos os projetos, você vê que não é tão simples assim, e realmente o BIM nos ajuda aí a resolver algumas coisas, tá? Pessoal, uma coisa, vocês estão aí muito quietinhos. Eu vi, peraí, deixa eu abrir o chat aqui. Tem a Ania dizendo que eu vou lhe dar um emprego, né, Ania? Olha, essa sabe comprar aí. Vamos conversar, tá bom? Só projeto grande, obrigado aí. Não, realmente, a turma aqui foi escolhida a dedo, né? É um pessoal que tem uma bagagem considerável. Os 2 Guilhermes aí, enfim, todo mundo aqui realmente tem uma bagagem considerável, tá? Obrigado, Lucas. Sim, Ania, também sou professor da Unifor. Na verdade, a gente acaba compartilhando conhecimento com várias instituições de ensino. E assim, gente, qualquer pergunta, podem deixar aqui, que a gente vai interagindo, fica mais divertido, né? E eu vou responder aqui. Quem tiver com vergonha, pode escrever, que eu leio a pergunta e respondo, tá bom? Então, vamos lá.
Pessoal, quem quiser me acompanhar nas mídias sociais também tem o perfil BIM para construtores, certo? Onde eu divulgo muitas coisas. Quem quiser me acompanhar, é só seguir aí no Instagram, certo? E acompanhar um pouco do meu dia a dia. Eu posto alguns stories, posto algum conteúdo aí, tem minha equipe de marketing, enfim. É uma forma de ter um contato comigo, tá bom? Pessoal, falando de construção virtual, como eu falei para vocês, dentro da VMB Engenharia, nós temos a filosofia de trazer a realidade da construção para dentro de modelos virtuais. Então, não é só a modelagem, certo? A gente se preocupa com a parte de construção. Então, por exemplo, aqui você tem fase de empreendimento. Nós trazemos essa inteligência de fases para dentro dos nossos modelos BIM, principalmente para esse tipo de construção aqui, que são obras horizontais de alta repetição, onde você tem, por exemplo, fases. Então, às vezes você tem fase 1, onde você tem que entregar alguns blocos, equipamentos comunitários, como guarita, piscina, salão de festa. Você tem que entregar toda a infra. Então, muitas vezes, pessoal, quem trabalha com esse tipo de empreendimento sabe, eles fazem algumas estimativas, passam para o banco, e depois eles veem que precisavam acrescentar alguns outros itens, principalmente de infra, né? E aí a gente consegue validar tudo isso aí através do modelo virtual, levantar os quantitativos de uma forma mais precisa e montar tudo de uma forma bem estruturada, certo? Então, a gente usa os modelos BIM para esse fim, certo? Isso aqui, por exemplo, é uma obra comercial do Açaí. Quem quiser, pessoal, não sei se vai dar certo aí, mas quem quiser, por exemplo... só fazer uma coisa aqui. Quem quiser, pode pegar o celular aí, certo? Vocês podem abrir a câmera aí e usar... Podem pegar esse aqui, por exemplo, esse QR Code. Aproxime aí. Tá? Eu vou clicar aqui. Ops. Pronto. Está abrindo aí. Quem quiser testar, pode testar. Esse aqui é um modelo antigo que a gente usava da própria Autodesk, certo? Aí você tem a possibilidade de olhar para dentro da certificação nesse ponto aí. Então, quem quiser testar, olha, vocês podem olhar ou podem girar. Se vocês tiverem, por exemplo, aqueles óculos, podem inserir o celular dentro dele e aí vocês conseguem enxergar ao vista 360. Então, é uma possibilidade, certo? E isso aí, ele cria uma conexão com o construtor. Então, às vezes, principalmente para quem quer vender o BIM, tem construtores que não têm tanta percepção do valor de BIM. Vocês podem usar esses gatilhos aí para trazer ele para dentro do modelo e ele enxergar isso de uma forma melhor, certo? Hoje já não faço mais desse jeito, eu uso o Landscape, que eu acho mais realista e bacana, e acaba trazendo um bom resultado para os nossos clientes e para nós, tá? Outra obra que eu queria mostrar para vocês, pessoal, deixa eu passar aqui o próximo. Por exemplo, isso aqui é um galpão logístico lá em São Paulo. A gente trabalhou no mês passado nessa obra, certo? A gente está bem no início dela, mas você consegue trazer muita coisa para dentro do modelo BIM. Nós usamos uma ferramenta aqui que é o Enscape. Na verdade, a gente faseou ela e aí depois fizemos uma edição de vídeo, mas vocês conseguem enxergar aí toda a parte de movimento de terras, fundação, estrutura e arquitetura. A gente ainda está na parte de instalações, daqui a pouco vai ficar pronto, vai ficar bem legal, mas assim, tudo isso a gente consegue fazer dentro de ferramentas BIM. Pessoal, peraí, tem uma pergunta aqui. Olha, tem o Gabriel aqui dizendo que está fazendo o curso Migre BIM Avançado no momento. Olha, que bom aí, Gabriel. E a gente tem essa missão aí de estar sempre ensinando o pessoal a trabalhar com as ferramentas da forma como nós fazemos dentro da VMB Engenharia, tá, gente? Então, essa obra aqui, ela foi um desafio para a gente, pessoal, só para vocês terem uma ideia da importância de fluxo de trabalho. Nós fizemos tudo isso aqui em menos... A gente tinha 12 dias para fazer tudo isso aqui e apresentar para o cliente. Então, a gente abraçou esse desafio aí, certo? Foram 12 dias realmente intensos, eu acabei focando aí a minha equipe, mas só conseguiu entregar por conta dos nossos fluxos de trabalho, da forma como a gente divide as equipes para conseguir fazer uma obra. Essa obra tem 80 mil metros quadrados de área construída. Pessoal, algumas pessoas podem falar assim, Walter, mas o BIM só vale a pena se for obras maiores? Opa, vou dar um S aqui. A pergunta a resposta é não, certo? Qualquer obra, vocês podem sim usar o BIM. Eu, por exemplo, nós temos obras de casas de alto padrão, temos obras de casas geminadas. Para mim, qualquer obra, vocês podem sim usar o BIM. E para mim, vocês podem fazer uma escadinha, certo? Eu não comecei fazendo obras grandes, eu sempre almejei fazer obras grandes, mas eu sempre fui subindo degrau por degrau.
Então, tudo isso, pessoal, é uma jornada. Vocês podem começar hoje a trabalhar com BIM. Por exemplo, obras, casas de alto padrão, que para mim são relativamente simples de trabalhar e de fazer os projetos. Vocês podem conseguir um resultado bem bacana. Quem quiser de novo, testem esse aqui. Esse aqui eu achei que ficou bem legal. Foi uma outra ferramenta, então se vocês quiserem testar aí, o Landscape, vou clicar aqui. Tá? Então ele vai abrir aqui uma outra ferramenta. Certo? E assim, pessoal, o legal de quando você usa o BIM é porque assim, vocês podem... Deixa eu só colocar aqui. Permitir. O legal é quando vocês têm um modelo feito, pessoal, fazer realidade aumentada, realidade virtual, tours virtual, acaba sendo realmente muito simples de fazer. Então, assim, vocês podem agregar valor. Olha aqui, ó. Quem testou aí, olha como ficou bacana essa casa, certo? Então, assim, para o cliente, isso aqui... Consegui também aqui. Conseguiu? Consegui, bacana. Ficou bacana, né? Ficou. Então, gente, por exemplo, assim, eu sempre falo para os meus alunos, vocês podem usar o BIM como uma ferramenta de até aumentar a percepção de valor do cliente em relação ao seu trabalho. Muita gente fala para mim assim, Walter, eu estou com dificuldade de cobrar, porque tem cliente que às vezes não quer valorizar o BIM, mas para mim, às vezes, é como que a pessoa apresenta um modelo. Por exemplo, tem gente que chega no cliente somente com o computador, nada contra, tá, pessoal? Eu também faço isso, faço direto isso aí. Deixa eu só ver o tempo aqui, pessoal. Tá? Eu faço direto isso aí, às vezes tirar com o computador, mostrar um modelo BIM, mas eu gosto também de levar materiais impressos. Então, eu levo material impresso, um caderno de construtibilidade, eu peço para o meu cliente para folhear o caderno, então ele vê a capacidade, o que a gente pode fazer com o modelo BIM, e isso aumenta a nossa percepção de valor. Você pega um QR Code desse, por exemplo, mostra para o cliente, você pega um projeto parecido com o que ele vai te contratar para fazer, casa, prédio, enfim, qualquer projeto. Mostra para ele, peça para ele interagir com você, pegar o celular dele, certo? Lê o QR Code, sentir que está dentro da edificação. Isso cria uma conexão com vocês, aumenta a percepção de valor e com certeza, pessoal, quem faz isso consegue fechar mais projetos, mais clientes. Gente, eu tenho muito essa pegada de empresarial porque eu tive que aprender a vender BIM lá em 2013, né? Numa época que o pessoal fala assim, Walter, era muito fácil vender BIM porque ninguém fazia. É o contrário, gente. Como ninguém fazia, ninguém tinha referência. Então, qualquer preço era caro. Era caro, o Walter era caro demais, porque se não tinha concorrência, você não tem como balizar. E aí eu só conseguia atender 3% de todas as construtoras, porque é o percentual de construtoras que fazem inovação. Então, assim, você tem um grupo de pessoas que não querem inovar, tem um grupo de pessoas que, se estiver dando certo, segue a manada, e você tem um pequeno percentual aí de 5% das construtoras que realmente estão na frente. Então, encontrar essas construtoras, convencer eles que esse negócio 3D aí vai funcionar, em 2013, não era tarefa fácil. Já então, é difícil hoje, né, Walter? Ainda hoje é difícil, né? Mas depois que você vai aprendendo... Gente, olha uma coisa assim. Quase todas as construtoras passam pelos mesmos probleminhas. Todos. A maioria, a grande maioria. Porque aqui eu tenho um retrabalho muito grande. Porque aqui o meu orçamento estoura. Porque aqui eu não consigo controlar a obra. As dores dos clientes são praticamente os mesmos. Então, na medida que você vai apresentando aí as soluções, você aprende a mostrar como você resolve cada problema de um jeito criativo. Então, o que eu falo para o pessoal, não é o 3D que vende, mas a forma como você faz o seu trabalho que vai vender para clientes, certo? E por isso, pessoal, eu sempre criei cadernos de construtibilidade, formas diferentes de apresentar um modelo BIM. Eu mostro como que a modelagem pode agregar valor dentro das obras, independente do padrão da obra, independente do tamanho dela. Eu acredito que o BIM faz sim, pode sim agregar muito valor nas obras. Gente, essa aqui foi no ano de 2018, resolvi construir. Todo mundo falava para mim, o dinheiro está na construção, tem que construir para ganhar dinheiro. Aí o besta, eu acabei entrando nesse negócio aí de construir também. Foi uma experiência muito boa para mim. A gente construiu 16 casas, testamos muitas coisas, mas no final eu prefiro trabalhar com construção virtual. É onde eu consigo escalar melhor. Nada contra, tá, gente? Gostei de construir. Eu construía bem, vendia bem. Não tive nenhum problema nesses quesitos aí. Na verdade, o meu problema era com o monopólio que o banco tem,
que eu, assim, tem algumas coisas que eu não queria cruzar, prefiro fazer a minha construção virtual e ajudar as construtoras, e valeu pela experiência, tá? Mas, pessoal, só entre aspas aqui para vocês. Antigamente o pessoal falava para mim, vocês lá do escritório dizem que o BIM agrega valor porque não estão construindo. Pelo menos agora eu posso falar com os construtores que eu também já construí. Então, a gente consegue mostrar uma coisa um pouco diferente, tá? Pessoal, outra coisa que eu acho muito importante, certo? Muitas obras não fazem um planejamento de canteiro de obras. Por exemplo, é obrigado a fazer, mas tem gente que faz um layout, cola na parede aí e fica lá fixo, bonito, mas ninguém usa. Mas, pessoal, a gente pode sim usar ferramentas BIM para nos ajudar a planejar o canteiro de obras. Então, você pode planejar todos os equipamentos de logística. Às vezes tem obras que você vai usar grua, tem obras que você não usa. Tem obras horizontais aqui, onde você tem todo o fluxo aí de equipamentos, onde você vai alocar cada uma dessas etapas. Então, pessoal, vocês podem usar BIM para planejar. E assim, pessoal, vocês podem ter trabalho na primeira obra. Tá? Nas outras, cada vez vai ficando mais fácil, não demora muito para fazer isso, e é uma coisa que pode sim trazer muitos benefícios na hora de você planejar o canteiro de obra. Por exemplo, isso aqui é uma obra, também Minha Casa Minha Vida, era 320 apartamentos de um lado e mais 320 apartamentos de outro lado. Então, assim, são empreendimentos de alta repetição. Então, a gente teve que planejar o canteiro de obras para aproveitar na construção de um empreendimento e no outro, sem afetar aí a troca de obras, certo? A gente planejou todo o canteiro de obras. E assim, pessoal, como eu falo para todos os clientes, tem clientes que gostam de ter um canteiro de obras organizado, bonito e limpo. Tem gente que às vezes não preza tanto por isso. Mas o canteiro de obras, ele é o cartão de visita de todo mundo, né? Então, às vezes, o cliente está em dúvida se vai fechar com o construtor A ou B, acaba visitando os dois canteiros de obras, e quem tem um canteiro de obras mais organizado acaba ganhando um cliente. Eu vivo isso diariamente, certo? Outra coisa que eu acho muito importante, pessoal, é a questão de humanidade. Quem trabalha na obra são pessoas, às vezes, de uma classificação mais baixa, mas eles merecem ser tratados com dignidade, ter um ambiente ótimo de trabalho, ter banheiros limpos e organizados. Então, pelo menos os meus clientes, eu busco pessoas que têm uma filosofia muito parecida comigo. Eu posso dizer com certeza, todos os meus clientes prezam por um canteiro de obra organizado, por banheiros limpos, para ter um ambiente legal de trabalho. Quando eu vejo que o cliente não é assim, eu prefiro evitar. Eu não escolho cliente, tá, gente? Mas é uma questão de filosofia de vida e de trabalho. Eu procuro pessoas que valorizam pessoas. E aí eu sempre planejo o canteiro de obras para fazer algo legal para o construtor e para as pessoas. Tá bom? Estou indo rápido demais. Tem o professor Vladimir que entrou aqui. Boa noite, professor. Tudo bem? Tem outro professor, Davi, também. Boa noite. Opa. Obrigado aí pela participação de vocês. Gente, ontem... É um prazer, desculpe interromper. Não, tudo bem, tudo bem. É um prazer aí ter vocês aqui, tá? Gente, outra coisa que eu acho bem importante e bem legal de fazer, você pode... Deixa eu só ver o tempo, pessoal. Tá quase no limite. A gente pode usar uma inteligência espacial. Para mim, por exemplo, quando você junta o modelo BIM e custos, você consegue ter uma rastreabilidade que eu acho bem bacana. Por exemplo, principalmente quando a gente trabalha com empreendimentos horizontais, vocês podem ter, por exemplo, bloco 1, bloco 2, bloco 3, guarita, piscina, salão de festas. Eu não uso verba, então quem trabalha comigo sabe disso. A guarita tem um orçamento específico da guarita, salão de festas tem um orçamento específico, salão de festas totalmente detalhado, para a construtora poder comprar cada item. Então, com o BIM, a gente consegue ter essa inteligência que eu chamo de inteligência espacial. Hoje a gente faz uma combinação de dados do modelo BIM, Excel, mais algum software de orçamento, que pode ser o Volare, pode ser outro, e a BI. Eu não consegui trazer tudo porque o tempo estava bem curto, certo, pessoal? Mas vocês conseguem ter toda essa rastreabilidade de local, pavimento, apartamento, certo? Depois vocês têm os grupos gerais, subgrupos, até chegar no nível de detalhe aí, de composições. Enfim, vocês conseguem tratar esses dados e apresentar de uma forma bem diferente. Então, deixo aqui a deixa para vocês. Com certeza, eu vou ministrar uma disciplina de... Acho que é o BIM 5D, né? Que é análise de custo com BIM.
Então, pessoal, encontro vocês aí, e aí vamos poder aprofundar mais nessa linha, certo? Gente, eu sempre trabalhei muito com a parte de análise de dados, desde sempre, com foco em gestão de custos, porque onde eu estagiei, onde eu trabalhei 1 ano, eles precisavam muito pela parte de controle de custos. E depois, com a VMB, eles se tornaram o meu primeiro cliente, que é o grupo Arrei no Piauí. Então, é um grupo muito forte, são espanhóis, mas o CEO, ele é o tempo inteiro visando custo. Tá? Então, a gente acabei aprimorando bastante essa parte. Pessoal, a gente consegue unir o modelo 3D mais do tempo. Então, quem faz planejamento na MS Project pode trazer para dentro aí de uma ferramenta, por exemplo, Navisworks. Eu uso Navisworks faz muito tempo. E aí você consegue fazer essa simulação, certo? A gente traz o planejamento para dentro dessa ferramenta e depois você consegue vincular cada um dos objetos do modelo BIM com uma tarefa aí do planejamento. Fazendo isso, você pode fazer tanto manualmente quanto automaticamente também, certo? E depois você consegue validar o planejamento. Para mim, o principal benefício de usar uma ferramenta como essa é de validar o seu planejamento. Obras desse tipo, quem usa MS Project, sabe que tem uma quantidade considerável de linhas, às vezes tem 1000 linhas, às vezes tem 2000 linhas, tem obras com mais linhas ainda, você pode usar linha de balanço, mas essas ferramentas aqui servem para você validar todo o seu fluxo aí de execução. Tem gente que acaba usando, às vezes, o 4D de uma forma, muita animação, mas que não condiz com a realidade da obra. Então, eu acho que a gente pode sim trazer a realidade da obra, validar, por exemplo, aqui, olha, cada uma dos setores aqui, como que a gente realmente executa, a gente valida esse fluxo e depois acompanha a obra usando o modelo BIM versus a realidade, certo? Vou dar um S aqui, pessoal, para a gente terminar aqui. E aí vocês podem usar para controle de obras. Por exemplo, vocês podem ter controles semanais, mensais. Vocês podem printar, por exemplo, a previsão aí por mês ou por semana e depois você coloca um modelo real e aí vocês conseguem confrontar um com o outro e ver onde está com atraso. Então, por exemplo, essa aqui executado está desse jeito. O planejado era para estar executando aqui a parte do piso. Então você consegue visualizar que está em vermelho e está com atraso. Pessoal, isso aí pode ser bom ou pode ser ruim. Então, mas para mim, é uma questão de transparência com o seu cliente, certo? E aí vocês conseguem validar tudo isso, certo? Deixa eu ver. Pessoal, foi bem curto, certo? Eu tentei correr um pouco aqui para dar tempo, que a gente só tinha 20 minutos. Acho que eu acabei passando um pouquinho do tempo, mas agora eu vou passar aqui para o Guilherme Valente. Tá bom, gente? Muito obrigado aí pela oportunidade, pela participação de todos vocês. Obrigado, Paulo. Muita gente fala daqui a pouco. Beleza, só fera, hein, gente? Obrigado aí pela oportunidade. E o conhecimento está sendo passado aí é muito importante para que as pessoas entendam como que o BIM pode ser agregador para as empresas, para as obras. E, de uma maneira geral, eu entendo como a tecnologia nos permite validar, né, poder de tomada de decisão. Acho que o BIM ele tem uma capacidade de auxílio na tomada de decisão, e o gestor, a empresa, o órgão público, o financiador, o construtor, todo mundo, no fim do dia, ele precisa tomar uma decisão de algo, e quando essa decisão está virtual, visual e de fácil entendimento de todas as partes, isso vai facilitar o processo dele e também facilitar se em algum momento ele precisar justificar aquela decisão que ele tomou por algum motivo ou outro. Então, tudo que foi mostrado aí, tanto na parte gráfica, de animação, tanto na parte de planejamento 4D, orçamento, custo, tudo isso, eu acho que enxergando de uma maneira onde a gente tem um maior poder de tomada de decisão das empresas, das pessoas, né, muito bem colocado aí, tanto pelo Guilherme como o Walter. Né, o Guilherme colocou muito sobre o fato de que as pessoas são muito importantes para o processo, colocou no centro, né? Pô, isso é muito interessante a gente ver essa visão. E o Walter também, né? Essa sinergia entre as empresas, né? Ele falou, a gente não escolhe cliente. É verdade, assim, eu tenho muito essa filosofia também, a gente tem situações com pessoas e clientes que a gente prefere, opa, não, peraí,
vamos fazer de outra forma. Se não for né, as formas das empresas trabalhar, elas têm que ter sinergia com a gente, né, com o que a gente acredita. Então, achei muito, assim, muito interessante aí todas essas colocações. Eu também vou ser bem breve, não vou correr o risco de ser redundante aqui nos assuntos, mas de uma maneira geral, né, entender aí um pouco dessas soluções, trazer alguns cases que a gente trabalhou. Acho que é importante vocês entenderem o passo que foi dado para chegar no resultado de dar para o cliente, para as empresas e para as pessoas o poder de tomada de decisão que o BIM nos facilita, né? Antes disso, uma reflexão também breve, assim, o nosso setor, a construção civil, né, é o setor que representa 13% do PIB global. E nos últimos anos, né, sua produtividade ela cresceu 1% ao ano. Isso é muito pouco, né? E no final do dia, o que acontece com a nossa indústria, né? Que a nossa indústria é o setor que ele só perde para a pesca em relação ao uso de tecnologia. Então, isso é preocupante. Porém, nós estamos vivendo num novo tempo, em que 72% das empresas elas têm inovação como prioridade. Isso são pesquisas que a gente vem monitorando, entendendo o que isso significa para quem está aqui nos ouvindo hoje, né? Que a inovação, o processo de transformação digital das empresas está acontecendo agora. Esse processo de transformação digital ele vai permear muitos anos aqui para frente, e são muitas oportunidades de uso de ferramentas, uso de processos, softwares, oportunidades para as pessoas que pensam sempre com o processo de transformação digital, mesmo que seja pessoal, né? A gente, como pessoa, a gente está sempre se transformando e buscando novos conhecimentos, né? Novas formas de fazer. Acho que o BIM nos mostra muito sobre isso, assim. O Guilherme trouxe um pouco do histórico, né, lá atrás, como é que era e tudo. E o BIM faz de forma diferente. Mas, no final, gente, a gente está fazendo algo muito semelhante ao que a gente fazia anteriormente. A gente está construindo. Construção é a mesma coisa há 2000 anos. Né? Se você pegar um escravo que estava lá no Egito, construindo as pirâmides, e transportar ele para uma obra em qualquer lugar do Brasil, ele vai olhar para o Brasil, às vezes até do mundo, ele vai olhar para isso e falar assim, cara, eu acho que eu consigo colocar tijolo em cima de tijolo. Né? Então, assim, nosso processo de construção ele é arcaico e ele está passando por uma transformação digital. E essa transformação digital, o fio condutor dessa transformação é o que a gente está falando hoje, que é uma virtualização do processo construtivo, é construir antes, é antecipar e aumentar o poder de tomada de decisão. O desenvolvimento de qualquer tecnologia, ela vai passar necessariamente por oportunidade de desafio. Quem tiver mais preparado vai sair na frente. Os desafios não podem ser o que faça com que que a gente desista. As experiências de todo mundo aqui demonstra isso, né? Eu também conheci o BIM nos primórdios aí, não tanto quanto vocês dois, né? Eu fui um pouquinho mais recente, encontrei essa tecnologia em 2011, 2012, e concordo com todos eles, é muito mais difícil vender o BIM quando ninguém conhecia nada, né? Ninguém tinha uma régua balizadora, né? Tudo que você estava fazendo era coisa de doido, né? Não ia dar certo. Ninguém no Brasil quer saber de transparência, isso era o que eu mais ouvia das empresas, de que era transparente demais, era muita informação, e no Brasil esse negócio não funciona, essa coisa não dá certo, o trem é atrapalhado mesmo, é assim mesmo, é assim mesmo, é assim mesmo. E tenho certeza que todos ouviram a mesma coisa, né? Não, no Brasil é assim, né? Mas a gente não desistiu, continuou trabalhando, entendendo que a gente precisa aproveitar as oportunidades apesar dos desafios. E eu queria trazer aqui alguns
case que a gente trabalhou e usou o BIM como ferramenta de poder de tomada de decisão para que vocês consigam entender aí as oportunidades que existem, né? A Mineração Caraíba, uma das empresas que a gente atende, e o desafio nesse caso foi a modelagem BIM baseada na nuvem de pontos de uma planta que já tem uma certa idade e precisava fazer uma simulação estrutural de cargas novas, de equipamentos que estão chegando do Canadá, e eles queriam tomar uma decisão. Bom, a gente reforça essa estrutura ou a gente constrói uma nova? Né? E a gente chegou a responder essa pergunta para eles utilizando o BIM, né? Modelagem baseada em nuvem de pontos, modelagem, transportando essa modelagem para o robot, para um software de análise de elementos finitos, adicionar a carga dos novos equipamentos e tomada de decisão do projeto a partir desse ponto, né, onde a gente conseguiu ter informação, né? BIM é informação, todo mundo já está entendido desse assunto, mas o que a gente faz com essa informação? E a gente está vendo esses exemplos. O exemplo de usar no planejamento 4D, usar para fins comerciais, usar para fins de projeto, usar para analisar a rampa de transição de um aeroporto. Então, a ferramenta, a gente está aí, o uso, quem vai dar é a gente. Quem vai pegar essa ferramenta e mostrar e transformar ela e fazer com que ela seja usual e gere valor para o cliente, não é as pessoas que estão aí falando, não, é você mesmo, é você que tem que entender a necessidade do cliente. Esse cliente em específico, ele não queria, ele não buscou a gente por causa do BIM. Ele buscou a gente porque ele precisava resolver um problema, e a gente resolveu usando o BIM. Então, acho que parte muito dessa filosofia, né, de resolver o problema, né, resolver o que está sendo, o desafio que está sendo proposto. Um outro exemplo também é a cidade de Matarazzo, aqui em São Paulo, é um hotel. Esse hotel a gente desenvolve os as-builds, todos deles em BIM, e insere informação utilizando os padrões COBE para operação e manutenção de ativos do operador do hotel, que interessou nessa tecnologia, visto que o projeto foi feito em BIM. Então, o Walter comentou uma coisa muito importante aí, que eu quero ressaltar, é que ele falou, a partir do modelo, você extrair as imagens e mostrar, isso é muito simples. E o BIM, gente, ele é um cinto de utilidades do Batman. A partir do momento que você fez o modelo, aquele modelo ele vira ele tem uma capacidade de pulverizar informação barata depois do primeiro passo de uma forma muito grande, né? Então, o BIM, se você chegar para uma empresa e for fazer um modelo BIM para operação e manutenção exclusivamente, ele vai ter um valor, ele vai ser um investimento. Agora, quando você usou o BIM para fazer o projeto e depois você vai agregar informação para operação e manutenção, aquele valor é infinitamente menor, porque hora de desenvolvimento de geometria é muito maior do que a hora de desenvolvimento de informação. Então, entender a dinâmica disso é muito importante para você conseguir explorar o BIM de uma forma comercial e de uma forma a gerar valor para o seu cliente com esse contexto de custo-benefício, né? Sempre. Não foi combinado não, viu, gente? Mas nós três trouxemos exemplos aí do uso do Power BI. Eu acho que são uma escolinha do professor Vladimir também, que tem pulverizado esse conhecimento em relação ao BIM. Nesse caso, a gente utiliza o BIM na cidade de Matarazzo para controle de execução de obra e subempreiteiros. Então, o uso da tecnologia tem que gerar valor. Então, vocês perceberam que a gente usou o BIM mais o Power BI, 3 cases aqui que a gente trouxe, cada um deles tem um fim, né? Por quê? Porque ferramenta serve para um monte de coisa, né? O que a gente vai fazer com aquela ferramenta é o que está de melhor para o cliente. Então, no nosso caso, a gente usou para acompanhamento de execução e pagamento do subempreiteiro. O outro case foi para orçamento, o outro foi para acompanhamento. Então, assim, percebam, isso é muito importante, assim, a ferramenta está aí.
O que você vai fazer com ela é você com o seu cliente, é entender a necessidade do cliente e propor a melhor solução. E aí, a gente presta serviço também para o Grupo Energisa, desenvolvimento de estratégia de implantação. O Guilherme falou muito bem aí sobre a questão do plano de execução BIM, diretrizes do BIM. Então, eu trouxe aí um exemplo de que toda empresa que se pretende utilizar o BIM, ela tem que ter os seus padrões, as suas diretrizes, o que ele vai fazer, de que forma que ela vai fazer, né? O Walter mostrou aí muito bem a questão dos orçamentos, né? Tem que desenvolver um processo que a empresa dele tem de inserção de informação para que você faça a extração dessa informação junto do modelo e colocar isso no Power BI ou colocar isso no Excel. Então, assim, a inserção de informação organizada, ela tem que vir de uma gestão dessa informação. E as empresas, elas, algumas ainda não se atentaram para isso, e isso está se desenvolvendo, então também é um excelente caminho aí para entender a dinâmica do processo de implantação BIM, como que isso é feito dentro das empresas e por que as empresas precisam virar a chave, né? E não só fazer de uma forma que ela acha que o BIM é daquele jeitinho ali e ele ficar sempre paralelo ao processo da empresa, né? E o que a gente percebe é que esses são os primeiros passos, né? A empresa, ela tem um desenvolvimento do uso da tecnologia, ela contrata, terceiriza, entende aquela tecnologia e depois ela começa a trazer aquilo para dentro, né? E isso parte também de um princípio de você criar procedimentos internos para que essas coisas se desenvolvam, tá? Então, para isso, você tem que ter padrões, você tem que ter desenvolvimento de informações organizadas, fazer os seus templates, mostrar o valor disso para as empresas, porque a padronização, ela precisa ocorrer, e baseado nessa padronização é que a gente vai conseguir criar esses procedimentos automatizados de extração de informação de forma escalável, né? Sem uma padronização, a documentação de padronização, como o Guilherme colocou muito bem do plano de execução BIM, das diretrizes, a extração dessa informação organizada em escala dentro das empresas fica mais complicado, porque as informações, elas não estão organizadas, né? Então necessita de um procedimento para que essas informações se tornem de fácil organização para quem for manipular o dado, né? Para quem for manipular a informação, seja ela no Revit, no Navisworks, no Power BI, no Excel, no papel de pão, né? A forma como vai ser feita, ela parte do princípio de que ela precisa estar organizada, tá? E aí, um exemplo da organização dessa informação, baseado no planejamento 4D, na virtualização dessas edificações, com as suas respectivas tarefas, com os seus respectivos cronogramas de custo, de obra, trazendo também a realidade do plano de ataque, né, que foi bem comentado aí pelo Walter. A construção virtual, ela tem que vir junto do planejamento de obra mesmo, de ataque de obra, e essa setorização e essa divisão do modelo, ela é muito importante. E essa divisão do modelo, ela consome tempo, ela consome processo, ela consome recurso. Então, isso tem que ser pensado antes, e aí eu faço novamente o paralelo do plano de execução BIM. Como que vai ser quebrado esse modelo tridimensional? Vocês podem perceber que a execução dos elementos que vocês estão vendo na tela, eles têm uma quebra de objeto, elas têm uma quebra porque é assim que é feito na realidade. Por conta disso, que você consegue desenvolver um planejamento 4D que ele seja de fato usual para a construtora. Neste caso, também foi uma obra que a Secretaria de Aviação Civil teve próximo ao Ministério de Infraestrutura, exigindo o BIM e colhendo os benefícios de estar fazendo essas exigências aí. Tá?
E para finalizar, né, assim, o futuro do BIM, gente, ele não é o BIM. O BIM, ele é uma tecnologia que ele é meio, ele não é fim. Então, hoje a gente está falando de BIM e VDC, a gente está falando de ferramentas ali agregadoras desse processo, mas existem N outras possibilidades que vão se plugar, estão se plugando a essa tecnologia a cada dia que passa, né? No aeroporto do case anterior que eu mostrei para vocês, nós fizemos um trabalho de uso de óculos de realidade virtual agregado à gestão de riscos de aeroportos, né? Simulação de problemas de aeroportos baseado em pesquisas, a gente simulou isso, colocou no óculos de realidade virtual, levou isso para os funcionários do aeroporto para entender o risco. Então, isso é usar o BIM como uma forma de analisar o risco, é um novo olhar para algo que já é feito daquela mesma forma por muito tempo. E quem vai propor esse novo olhar sobre as coisas, sobre as ferramentas, são os profissionais que estão hoje se especializando em relação ao BIM, entendendo a importância disso, porque o que a gente planta hoje, a gente colhe daqui a um tempo, né? Então, o que a gente desenvolve hoje, o que a gente considera como inovação hoje, no futuro ela é commodity, né? Então, toda essa inovação que a gente está desenvolvendo hoje, ela está sendo trabalhada e no futuro ela não vai ser mais uma inovação. O que vai ser inovação vai ser blockchain mais BIM, vai ser IoT, vai ser o uso de construção industrializada, mas tudo isso, o fio condutor, a grande chave Phillips é o BIM. Por quê? Porque tudo daqui para frente necessariamente precisa de duas coisas muito importantes, que é a geometria e os dados. Então, baseado nisso, qual que é a tecnologia que vai permitir que o futuro se estabeleça de uma forma virtualizada? É o BIM. Então, o meu entendimento é que o futuro do BIM não é o BIM e a necessidade de entender o BIM é agora. Porque se não for agora, se vocês não entenderem a condição que nós estamos hoje como empresas estão focadas em inovação, essa inovação está sendo transmitida para todo o restante da cadeia, governos estão exigindo, as informações estão sendo pulverizadas na internet, instituições de ensino estão investindo seu tempo em ensinar essa tecnologia para as pessoas, é porque o momento chegou, né? E sem essa percepção, nós vamos cair em processos arcaicos novamente. Então, sempre tem essa percepção de que se você dominar a tecnologia, que é o fio condutor de tudo que vai se desenvolver daqui para frente, né, a gente tem um futuro aí muito promissor e espero fazer parte dele aí com todas essas feras que estão aqui hoje. Obrigado. Obrigado, Guilherme. Giovanni, quer falar alguma coisa? Sim, bater palma aí pela grande aula aí dos feras aí, né? Já começou ontem aí, né? E hoje está aí fechando com chave de ouro aí, né? Vladimir, David ontem, agora o Walter Brito com essa simpatia toda aí que o pessoal gosta muito aí, e os dois Guilherme, né? Gostei aí dos dois Guilherme aí, ótimo aí, e agora a gente agradece a participação de todos e aí deixa aberto o bate-papo aí, quem ficar muito... sinta-se à vontade para abrir a câmera e perguntar aí, mas se tiver muito tímido aí... Se tiver alguma pergunta, né, Giovanni? Que tiver muito tímido e quiser mandar no chat, manda no chat, mas... Giovanni, só fazer um reforço aqui, todas essas feras que você mencionou aí vão estar na pós em edificações em BIM, né? BIM Edificações, que há um escopo de várias disciplinas, como BIM 4D, BIM 5D, implementação de BIM em escritórios,
contextualização, né, do BIM, a disciplina inicial. A gente vai ter diversas. Quem quiser ter acesso sem compromisso ao material de apresentação do curso, pode fazer contato aí com o professor Giovanni, que ele disponibiliza. Se realmente vocês vão se interessar, acredito que vão gostar muito, que foi elaborado esse escopo aí com muito cuidado, com muita atenção, para realmente formar profissionais da área nos 3 campos de atuação. Um profissional completo, né? Que ele consiga compreender o BIM nos 3 campos, né? Tanto em processos quanto nas ferramentas tecnológicas. Vai ter uma abordagem bem prática, botando o aluno para botar a mão na massa mesmo, utilizando o software. Isso ficou muito claro nesse workshop que a gente está aí os 2 dias aí, de todos esses 5 professores aí que passaram aí. Todos eles estão na linha de frente do mercado de trabalho, e todos eles estão extremamente atualizados, né? Então, isso vai proporcionar para o curso aí, né, para aqueles que se interessarem em fazer o curso, né, um grande proveito do curso aí, né? Não vai ser aquele curso teórico, aquele curso, né? Então, justamente o projeto ele foi extremamente bem idealizado pelos professores, pelo coordenador, professor Guilherme, e a gente espera ver vocês todos no curso. E quem quiser fazer uma pergunta aí, fica à vontade no chat aí, quiser abrir o áudio aí e perguntar. Se ninguém tiver, eu tenho uma pergunta. Manda. A minha pergunta vai para os 2, né? Tanto para o Walter quanto para o Guilherme. É o seguinte, o BIM 4D. Uma vez eu escutei num bate-papo de profissionais que trabalham com o BIM fazendo uma defesa contrária, dizendo que para eles o BIM 4D não agrega muito, é mais visual, recurso e tal. Então, eu observo dentro mesmo do mercado pessoas que geram uma corrente de desmotivação, uma corrente até contrária aos benefícios do BIM. O Guilherme apresentou aí também a importância do BIM, não apenas para a situação atual, mas para os futuros passos, né, da construção civil, que partem desse marco, que é o BIM, né, do entendimento do BIM. Que o BIM não é só uma possibilidade de visualização tridimensional, muito mais que isso. Ele tem essa capacidade de aglutinar informações e utilizá-las para que as pessoas possam utilizar para diversas áreas. Então, resumindo, Walter e Guilherme, como convencer o mercado da importância, por exemplo, de adquirir um BIM 4D, porque envolve custos, né, ao escritório de softwares, de pessoas, homem-hora, convencer o mercado de adquirir o BIM 4D e adquirir, por exemplo, o BIM 5D, que é esse orçamento agregado ao modelo, né? O orçamento não vai ser realizado a posteriori nos meios convencionais, mas já de forma integrada. Eu começo respondendo ou posso ser o Guilherme? Posso começar respondendo? Guilherme, é o seguinte, eu concordo em partes com o que muita gente fala sobre o BIM 4D. Porque, assim, a grande maioria do mercado que eu vejo nas mídias sociais e por aí, o pessoal usa o BIM 4D apenas como simulações não sequenciadas com a técnica de construção, apenas para gerar, às vezes, desculpa a expressão, um oba-oba, certo? E uma construção virtual que não representa a realidade. Então, quando você segue esse caminho que para mim é perigoso, o BIM 4D perde sentido, certo? Ninguém quer fazer animação. Às vezes você pode até fazer uma animação, a gente usa uma ferramenta... O Guilherme usa o Fusor, que é uma ferramenta espetacular, e assim, permite fazer uma animação junto com a sequência de construção, e aí realmente agrega muito valor e fica bem visual, bonito e realista. Mas muita gente segue um caminho contrário. Antes de usar a ferramenta, você precisa usar a técnica. Então, quando você faz um planejamento, primeiro, dentro do meu fluxo de trabalho, eu sequencio todas as etapas de construção para ver qual é a técnica de execução para cada uma das justificações, se tiver da infraestrutura, guarita, piscina, enfim, cada elemento aí tem uma sequência de construção. Depois fazemos o planejamento desses elementos e aí eu agrego meu modelo virtual e vinculo cada um dos elementos do modelo com as tarefas.
E aí, depois, quando você vai para o 4D, por exemplo, você isola a estrutura. Você aperta o play, você vê a estrutura nascendo. Etapa por etapa, você consegue validar se aquele fluxo de execução, aquele planejamento foi bem feito, se realmente dá para cumprir, se tem alguma falha. Então, o 4D, ele te ajuda a parar um momento, analisar o planejamento e validar o planejamento. Se você usar para esse fim, faz sentido fazer, vale a pena, certo? Porque o que acontece, pessoal? No MS Project ou no Primavera, às vezes quem está operando é um humano. Então você pode errar, certo? E aí você usa essa ferramenta para validar e aí vale a pena, sim. Vou deixar o Guilherme aí, que o Guilherme usa uma ferramenta. E Guilherme, eu acho que até o final desse ano eu vou começar a usar o Fusor também. Excelente ferramenta. Excelente, eu não conheço na prática, né? Eu vejo o Guilherme compartilhando, eu fico muito interessado no assunto. Não, vamos fazer um bate-papo aí depois e ficar à vontade se quiserem da gente demonstrar um pouquinho da ferramenta para vocês verem e tal, porque acho que vale a pena sim. Mas eu compartilho da opinião de vocês, assim, o planejamento ou qualquer outra fase do uso do BIM, ele tem um poder de marketing muito forte, porque ele é muito visual. Então, a pessoa, é natural que todo mundo que comece, que inicie, vá por um caminho ainda inicialmente mais fácil. Todo mundo faz planejamento 4D da estrutura, porque é o mais fácil, é colocar o objeto ali e tal, e aí fez e tal, e fez, como o Walter falou, fez o oba-oba aí, legal e tal. Agora, dividir o modelo, quebrar o modelo em partes, colocar cada coisa no seu devido lugar, inserir as informações, isso leva tempo, isso dá trabalho. E isso é o que agrega valor. Né? É você colocar isso no seu devido lugar. Por quê? Porque o planejamento 4D, o vídeo, é o produto final. Mas para você chegar naquele vídeo do produto final, quantas vezes você teve que revisar o seu planejamento original porque ele não batia, porque uma coisa não encaixava com a outra, e você só viu isso no vídeo. O visual te proporcionou revisar o seu planejamento. Então, essa que é a função do produto do vídeo, o produto final ser visual. E ele tem que ser usado com o objetivo de revisar constantemente o planejamento, porque aí fica visual, fica fácil de você identificar o que está certo e o que está errado. Se as tarefas realmente estão no seu sequenciamento correto, se isso faz sentido ou não. E realmente tem gente que vai desmotivar, ou que vai diluir a informação de forma a não agregar muito ao processo, porque toda tecnologia vai ter gente que incentiva e que não incentiva. O Walter falou aí do percentual de 3%, eu acho que ele foi até muito otimista, eu acho assim. Acho que são os early adopters, né? É quem vê a tecnologia e logo quer aquilo para entender o que está acontecendo. E o planejamento 4D, ele é realmente uma tecnologia que ainda é para os early adopters, ainda é para as pessoas que entendem que aquilo ali vai ter um benefício maior. Além do planejamento convencional. O fato de termos profissionais que vão estar desestimulando ou desmotivando de algum motivo é parte do processo, e eu acho que cabe a nós aí demonstrar com os nossos fatos, os nossos argumentos, o quão valioso isso é para as construtoras. E mais do que isso, mais do que a gente, as próprias construtoras. Hoje eu tive uma reunião com um dos nossos clientes, e chamou muita atenção o planejamento 4D, o uso do processo, do acompanhamento, e querem expandir para as outras obras, porque entenderam, viram, manipularam, gostaram, e era isso que os caras estavam esperando. Né? Mas a gente teve que se desdobrar para explicar, para mostrar, para fazer esse trabalho. Então, é muito importante o marketing técnico. Eu acho que o Walter faz isso muito bem nas redes sociais. Eu acho que não é um marketing. Acho que é um marketing técnico. É mostrar, de fato, coisa do jeito que ela é. E isso é muito importante. Inclusive, as dificuldades, né, do processo. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Assim. O professor Vladimir aí levantou a mão. Fica à vontade, professor. Professor Vladimir, um prazer a sua participação.
Ontem participou da live juntamente com o professor David. O professor David está aí ainda? Eu acho que ele saiu agora. Na realidade, eu acho que ele não saiu, eu acho que ele caiu. Porque ele foi off também no outro aplicativo. Grande professor Vladimir. Oi, tá me ouvindo? Colega do Power BI. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Então, a perguntinha que eu ia fazer é o seguinte: vocês estavam falando aí dos processos, da questão de avaliação de riscos, usando algumas simulações. Não tem muito tempo, eu encontrei com um colega do Reino Unido que usa o Navisworks já muito além da simulação, fazendo processos de segurança do trabalho. E numa outra, levando a simulação, né, a análise de riscos, no caso, para um outro patamar. Né? Como é que vocês estão vendo isso hoje no Brasil? Porque o pessoal está começando a fazer o 4D e o 5D agora. Como é que vocês estão vendo um futuro próximo para o VDC ou para essa parte de processos? Vou deixar os Guilhermes começarem aí. Bem, eu vou falar breve, Vladimir, com relação especificamente à segurança do trabalho. Inclusive, há uma polêmica com relação à dimensão da segurança do trabalho, ela ser reconhecida como verdadeiramente uma dimensão, né? Tem até uma discussão a respeito. Enfim, isso aí eu acredito que é nomenclatura, é bobeira. Mas a importância, assim, de você utilizar... se adotar o BIM em diversas dimensões, inclusive a segurança do trabalho, eu acho fundamental. Com relação ao Navisworks, tempos atrás, inclusive, professor, uma ideia que, inclusive, a gente tinha pensado em adotar no aeroporto de Vitória para edificação do Corpo de Bombeiros, é utilizar o Navisworks para prestar esse apoio à segurança do trabalho. Você tem, inclusive, você sabe bem, né, a questão de você conseguir adicionar tags, né, nos elementos tridimensionais. Então, você poderão gerar comunicações à equipe, e a equipe está acompanhando também, talvez utilizando ferramentas de realidade aumentada, etc. Então, com ferramentas tecnológicas conhecidas do mercado, a gente consegue adaptar. Ferramentas específicas também, tem uma ferramenta muito interessante, se eu não me engano, não me lembro aqui qual empresa, que você consegue simular o posicionamento de andames, né, ao longo da construção. Você conhece, Guilherme? Syncro também faz, o BeamSync, tem várias, da Bentley tem o... Fuso também faz. O Fuso faz, né? Então, são recursos interessantes, né? Oportunidades. Vou deixar aí para os professores comentarem. Professor Vladimir, eu vou ser bem sincero contigo. Se eu colocar na proposta que eu vou fazer isso, o cliente não paga. Aí, o que eu faço? Tá? Eu sempre tenho uma linha aí de pesquisa interna. Então, eu mesmo, a gente modela, por exemplo, os componentes de segurança do canteiro de obras, quando eu faço a parte de planejamento do canteiro, certo? Então, a gente faz a modelagem, faz tudo direitinho, a gente apresenta isso aí para o cliente acha super legal, mas assim, eu coloco ele como um bônus que nós fazemos apenas para frisar a necessidade desses objetos dentro do canteiro de obras. Então, eu faço a modelagem no Revit, por exemplo, e depois, quando eu agrego os dois no Navisworks, ele aparece na simulação. Mas é dessa forma que a gente faz, pelo menos dentro da VMB, certo? Eu acho que o Fusor, ele é uma ferramenta que deu um passo à frente aí no que diz respeito à parte de segurança. Você consegue simular até queda, né, Guilherme? Alguns obstáculos, você consegue ir além. Então, acho que o Guilherme ele pode comentar um pouco melhor, porque eu acho que o Fusor, nesse sentido, é melhor que o Navisworks. Assim, eu acho que, pegando um pouco do gancho do professor Vladimir aí sobre o colega, né, estar fora, acho que também tem a questão dos níveis de maturidade de cada país, de cada profissional, de cada empreendimento, apesar de que eu acho que, se você for fazer uma análise mais fria, assim, tá todo mundo mais ou menos no mesmo passo, assim. Mas lógico que você tem países muito mais desenvolvidos que tem aí um nível de maturidade maior, então eu acho que é muito bom que tenha algumas diferenças dessas maturidades, até para a gente aprender o que funciona e o que não funciona, né? Acho que
não tem problema nenhum em você ser o segundo colocado em algumas coisas, né? Talvez isso é uma vantagem até competitiva do ponto de vista financeiro. Mas eu já tive algumas experiências em relação à segurança do trabalho usando o Fuso, que é um software que dá essa condição de forma mais fácil. E aí a gente fez essas simulações de riscos operacionais de aeroportos. Foi muito interessante, porque existiu uma pesquisa de MBA da Adriana Rolim, que é da Secretaria de Aviação Civil, com vários riscos de aeroportos. E aí, desses riscos, a gente escolheu alguns e eu simulei o processo, isso dentro do software. Então, quais eram esses riscos? Por exemplo, é uma coisa simples, uma tempestade. Então, primeiro era uma coisa mais simples, depois a máquina chegava, ela ia escavar um equipamento lá e aí ela quebrava a iluminação do pátio, por exemplo. O Guilherme, que é da área de aeroporto, sabe que isso aí para o aeroporto na hora, dá um problema danado. Então, assim, aí a simulação é o homenzinho lá parado, a máquina chegando, quebrando, os estilhaços saindo, e você coloca isso no óculos, no ambiente que o cara estaria. E quando e aí o que eu acho que é mais incrível do ponto de vista de segurança do trabalho, que aí do uso do BIM, é porque você vai estar mostrando isso para o cara que é leigo no assunto de tecnologia, às vezes. Então, nesse caso nosso, era o fiscal de pátio, era o bombeiro, era o cara do operacional do dia a dia. Então, quando ele vê um modelo tridimensional na frente dele, com o processo acontecendo, o que a pesquisa, isso foi um artigo que a gente fez, e o que essa pesquisa nos mostrou? Nos mostrou que a capacidade de análise de risco do profissional aumentou muito. Então, a segurança do trabalho com o BIM, para mim, é aumentar, de fato, exponencial, a análise do profissional em relação ao que está acontecendo naquela região e o que ele pode fazer de melhor para evitar qualquer tipo de acidente, fazer uma gestão melhor do risco. E aí, professor, esse artigo ele foi apresentado num congresso lá no Reino Unido, que é realmente quem está mais à frente do ponto de vista de uso do BIM aí, para esses outros, para esses usos aí não tão comuns, né? Perfeito. Beleza, pessoal. Então, bom, o que eu ia pedir para vocês aí agora, a gente está se aproximando aí do nosso final aí, agradecer a presença de todos aí, e quem puder, tiver condição de abrir a câmera aí para a gente fazer aquela captura aí da tela aí, que daí a gente vai fazer a nossa postagem lá, oficial do evento lá. Então, quanto mais rostinhos aparecer aí, né, a gente vai marcar vocês lá, tá bom? Vou esperar aí só uns 3 segundos aí. Então, beleza. Eu não escovei os dentes hoje, eu não posso. Vamos lá. Tá lá, pessoal, pera aí só um minutinho, então eu vou contar até 3, vou fazer a captura da tela aqui e já liberar vocês para ir dormir aí, tá? Vamos lá, 1, 2, 3 e... Beleza, pessoal, estou fazendo o print aqui, tá? Eu agradeço de coração aí a presença de todos aí, alto nível, alto padrão aí, né? Esse nosso workshop que vai ser o primeiro, o primeiro de muitos aí que vem pela frente. Nós estamos com a nossa turma de BIM aí praticamente chegando perto da confirmação aí, então a gente acredita que com esse workshop agora vamos fazer o fechamento aí, a confirmação da turma aí, que vai ser show aí com esses feras aí, tá bom? E estamos aí, qualquer dúvida aí, a gente está à disposição. E os vídeos, o link do vídeo, a gente vai estar encaminhando para vocês por e-mail, tá? Para vocês, quem quiser baixar o vídeo aí, assistir o workshop, vai poder fazer isso depois aí. Tá bom? Obrigado, professor Walter Brito, Guilherme Valente, o nosso coordenador Guilherme, o Vladimir Araújo, o David, o nosso querido Japa aí, que também deu um show ontem aí, né, os nossos 5 professores, e a todos vocês aí, tá, os participantes aí, né, que sem vocês isso não seria possível aí, tá bom? Valeu, pessoal, boa noite. Obrigado, pessoal, parabéns aí. Bora, obrigado aí, valeu aí, parabéns aí, tá? Obrigado. Pessoal, muito obrigado.